Efésios capítulo 5, versículos 14, 15, 16 e 17. Efésios capítulo 5, versículos 14, 15, 16 e 17. O versículo já está na nossa tela, você pode acompanhar por sua Bíblia ou pelo Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso diz: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa palavra lida nessa noite. E o Senhor faça ela penetrar nos corações que estão aqui, aqueles que estão em casa. Aqueles também que não puderam ouvir, e os que nos pediram oração nessa noite, ó Deus. Cada um com as suas causas e petições. Que o Senhor tome providência e abençoe a vida dessas pessoas que necessitam da tua graça. Deus, abençoa. Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos e servas. Vem ser com cada um de nós. E que esta palavra venha a ser ministrada nos corações aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje temos um tema para trabalhar e o tema vai estar aí na tela do Data Show. Qual o tema que iremos trabalhar? Despertas, tu que dormes. Este é o tema que iremos trabalhar. É interessante porque durante a nossa caminhada cristã, a nossa jornada de fé e comunhão com Cristo, existem alguns momentos da nossa vida onde oscilamos na nossa caminhada. Há momentos que estamos mais firmes, mais constantes na obra de Deus, mais abundantes na obra do Senhor, trabalhando mais na obra do Senhor, e parece que vivenciamos o nosso primeiro amor. Mas parece que quando os anos vão se passando, o cansaço bate, o desânimo vem, as tribulações açoitam nossa vida. Parece que o sofrimento, a dor, faz com que a gente comece a perder um pouco da nossa alegria em Cristo Jesus. E infelizmente, vivenciamos um tempo onde muitas pessoas estão esfriando o amor, como a palavra de Deus diz. E acima de tudo, estão dormindo. E quando eu falo dormir, eu não falo de dormir no sentido literal. Porque sabemos que quando o nosso corpo passa por uma longa jornada de trabalho, quando o nosso corpo passa por um dia difícil e árduo de trabalho, a única coisa que queremos é entrar debaixo do nosso chuveiro, tomar uma ducha fria, em seguida nos enxugar, e ir para debaixo do nosso cobertor, e inclinar a nossa cabeça no travesseiro, e assim poder repousar o nosso corpo. E quando a gente fecha os nossos olhos, ali vamos dormir, sonhar, ou talvez outros ter pesadelos, eu não sei.
Mas eu não estou falando deste tipo de sono. É um sono onde no outro dia você vai ter a sua rotina de trabalho, a sua rotina diária, as pessoas que estão em casa, as domésticas, vão acordar, começar a fazer o café da manhã, em seguida lavar as louças e preparar o almoço e ter a sua jornada diária. E talvez os pais saiam para trabalhar logo cedo, voltem, e isto é a rotina do ser humano. Mas ao longo da caminhada cristã, e principalmente nesses últimos dias, em que estamos vivendo um processo doloroso, eu não sei se vocês percebem, mas muitas pessoas se aproveitaram do momento e começaram a cochilar na fé, e começaram a dormir. Pessoas que já não sentem mais, e eu não falo de pessoas que não servem ao Senhor, mas sim daquelas mesmo que já servem a Cristo Jesus. Mas que durante o processo de pandemia, conversando com muitos líderes, amigos, pastores, que estão enfrentando um difícil pastoreado por não ter mais ovelhas em seu aprisco. Porque as ovelhas que tinha adormeceram, esfriaram. Onde a gente pensava que este processo iria unir, ele separou. Elas não sentem mais prazer. E eu não digo simplesmente de vir ao templo, mas de se relacionar com Deus, de ler a palavra de Deus, de se relacionar mais intimamente com Deus. Pessoas que não sabem nem o dia mais que dobrou os seus joelhos para falar com Deus. E talvez elas possam ter o argumento sólido de dizer: eu não venho para a igreja, porque de fato a lei me ampara diante disso. Eu já ultrapasso a idade dos meus 50 ou 60 anos. E ela vai ter uma solidez, um argumento fixo de fato não estar no templo adorando o Senhor. Mas talvez elas não tenham um argumento para não se relacionar com Deus na sua vida pessoal e diária. Quando fecha a porta do seu quarto e ali dobrar o joelho e falar com Deus, qual o argumento? Porque eu tenho 60 anos, isso será o argumento. Olha, eu não leio mais a Bíblia porque este era o momento que temos de se relacionar e de ficar mais próximo de Deus. Agora o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Éfeso, uma igreja que era rica, era a maior igreja da Ásia Menor, uma igreja onde o comércio era muito forte, porque ali existia um templo, e era uma das 7 maravilhas do templo antigo. Era o templo consagrado à deusa Diana. E muitas pessoas vinham de diversas regiões para averiguar o templo, que era uma das 7 obras e era uma das 7 maravilhas do templo antigo. As pessoas vinham e o comércio religioso era muito forte em Éfeso. A idolatria era muito forte na cidade de Éfeso. E Deus coloca no coração de Paulo, para Paulo passar 3 anos ali naquela cidade, pregando o evangelho de Deus, em uma cidade que era idólatra. Uma cidade onde ninguém conhecia o evangelho do Senhor. Uma cidade onde existia um templo consagrada a uma deusa. Uma cidade onde as pessoas viviam, talvez, da mercadoria religiosa que vendia. Paulo chega naquela cidade e começa a falar do amor de Cristo Jesus, de uma forma sutil,
Mas a palavra vai se propagando e espalhando de uma maneira muito rápida. A ponto tal de todo mundo começar a aceitar o evangelho do Senhor Jesus. O comércio começa a entrar em colapso. As pessoas não conseguem mais vender as suas mercadorias religiosas. O templo começa a não ser mais visitado por religiosos, porque eles agora começam a entender que não existe outro Deus além de Cristo Jesus. Deus começa a fazer um mover naquela cidade. E ali a igreja de Éfeso começa a crescer, a se expandir a ponto tal dela ser a igreja que começa a sustento a outras igrejas. Éfeso começa a sustentar as demais igrejas pequenas. Mas acontece uma coisa no decorrer da trajetória. As pessoas começaram a dormir. E não a dormir no sentido literal. Porque se você presta atenção, o dormir, o sono e o dormir tem muito a ver com a morte. A Bíblia usa essas expressões de forma paralela. Olha quando Lázaro morreu e Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, mas começa a ver outros personagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu me lembro de alguns personagens. Olha Jonas. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. Deus deu uma tarefa dizendo a ele: você precisa ir até Nínive e ministrar a minha palavra lá. Jonas começa a olhar e dizer: mas Deus, aquele povo de Nínive não merece o teu amor. É pessoas idólatras, pessoas que não adoram o teu nome, que não professam a fé. Eles não merecem o teu amor. E Deus diz: você precisa ir lá, Jonas. E Jonas faz tudo contrário à vontade de Deus. Pega um barco e vai até Tarso. E no meio do caminho uma tragédia acontece. As fortes ondas começam a açoitar aquele barco. De maneira tal que as pessoas começam a soltar as bagagens, porque estavam querendo fazer com que o barco ficasse mais leve. E onde Jonas estava? No porão, dormindo um sono profundo. A ponto tal do capitão do barco ir até o porão e perceber que tinha alguém lá. E ele chega e chacoalha Jonas e diz: ora, o que é que você está fazendo aqui dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Jonas estava dormindo de uma forma tão profunda que não conseguiu sentir os abalos do barco. Ele não escuta os gritos das pessoas que estavam na polpa daquele barco, porque estava adormecido. Há muitas pessoas cristãs que estão exatamente dessa forma. Elas estão adormecidas, e de uma maneira tão profunda, que mesmo você chacoalhando, ela não consegue se acordar. Elas voltaram a se infiltrar na lama do pecado. E o pecado tomou conta de uma maneira tal que ela não consegue mais ter sensibilidade. Porque ela está dormindo um profundo sono. O pecado açoitou a sua vida. Tomou conta do seu ser. Ela não tem mais sensibilidade nenhuma. Ela voltou à vida que tinha. Ela tentou fugir dos propósitos de Deus. Há muitas pessoas que talvez estejam nos escutando e que estejam ouvindo Deus falar com você, mas a palavra diz que há muitos que mesmo assim vão endurecer o coração.
Há pessoas que têm medo de ler a palavra de Deus, porque sabe que ao ler vai ser confrontado com o evangelho do Senhor Jesus. E se há uma coisa que o ser humano não gosta, é de ser confrontado. Mas agora Jonas estava sendo confrontado com o capitão do barco. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aqui não tem navio. Nem muito menos porão. Ou muito menos um capitão para poder navegar, velejar este barco. Mas na igreja do Senhor, existe o Espírito Santo de Deus, que está pronto para olhar para você, olhar para a sua vida e dizer: desperta, você que está dormindo. É hora de você acordar, querido. Será que você não está vendo o que está na sua frente? Há pessoas que não conseguem, mesmo em meio a tudo que está vivendo, não conseguem ter a sensibilidade de enxergar que o tempo está próximo. E que a palavra do Senhor está se cumprindo. Eu não quero atrelar essa pandemia e dizer, olha, isso foi Deus quem ocasionou, ou de fato isso está na palavra de Deus. Mas eu sei que Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, um deles chega e diz: mas nos dizem, quando vai ser o final do tempo? Eles estavam curiosos. E Jesus olha para ele e diz: olha, naquele dia, vocês vão ver que reino lutará contra reino, nação contra nação. Vocês vão ver que a peste vai se espalhar, terremotos e maremotos vão acontecer, pai matando filho, e filho matando o pai. Mas ele diz: não se espante, porque isso só é o princípio das dores. Se esse Jesus prometeu voltar, a promessa dele não cai por terra. No tempo dele, as trombetas vão soar, o céu vai se abrir, os anjos vão glorificar o seu nome, e toda nação, povo, língua e tribo vão cair de joelhos e vão reconhecer que não há outro Deus além de Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso. Mas as pessoas ainda estão dormindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 12, preso em uma cadeia, porque o rei Herodes tinha acabado de matar Tiago a fio de espada, e o próximo da lista era Pedro, e ele estava preso, e diz a Bíblia que ele estava dormindo. Ele sabia que no outro dia iria ser morto, mesmo assim ele estava lá na cadeia, dormindo. Há muitas pessoas que estão nesse estágio da vida, já confessaram Jesus como seu Salvador, já tem uma trajetória de vida com Ele, já tem uma longa estrada com Jesus, mas eu não sei o que aconteceu durante o caminho, se as turbulências, se as ondas, se os problemas começaram a invadir a sua vida, e ela começou a desanimar na fé, a desistir, a ficar desestimulada, a não ter mais paciência de andar com Deus, a se esquecer dEle, a não ter mais desejo de orar, a não ter mais desejo de ler a sua palavra, a não ter mais desejo de se relacionar, a não ter mais desejo de poder chorar diante dEle. Estão insensíveis.
E a igreja de Éfeso estava passando por essa dificuldade. E o apóstolo Paulo, agora escrevendo, começa a dizer à igreja: ei, acordem. Vocês que estão dormindo, acordem. Acordem. Acordem desse sono. Eu sei que quando temos uma atividade para fazer, e quando estamos muito cansados, temos um recurso tecnológico de colocar o nosso celular para despertar você naquele horário que você quer se acordar. Ou quem não tem um celular, mas talvez tenha um despertador na sua casa. Ou um relógio que possa dar o bip na hora que você precise. E ele vai fazer essa função de despertar você naquela hora. Deixa eu dizer uma coisa. Está na hora de você se acordar. Muitos falsos profetas irão se levantar neste dia. Não muito diferente do que acontece nos nossos dias. Não está longe da volta de Jesus. Mas há pessoas que está faltando combustível nas suas lâmpadas. E estão como aquelas 5 virgens. 5 que eram muito prudentes e sábias. E levavam azeite consigo. E o azeite era a representação do Espírito Santo de Deus. Mas as outras 5, faltou o combustível. E quando elas foram buscar, o noivo veio. E foi tarde demais. Eu quero que você comece a pensar. Como está o teu combustível com Deus durante essa pandemia? Você não tem desculpa para dizer que não tem tempo para Deus. Porque tempo é a coisa que mais você tem agora. Deus te deu tempo e recurso para você investir com Ele. E sabe o que você fez? Você foi dormir. E eu não estou falando no sentido literal, mas falo no sentido espiritual. Você adormeceu. Você não aproveitou o tempo que Deus te deu, em meio à crise que o mundo estava passando. O mundo lá fora passando uma crise, mas Deus estava esperando você, com o joelho dobrado no seu quarto, e dizendo: lá fora tem crise, aqui dentro tem Deus. Ali é o lugar onde a crise não pode chegar. Porque enquanto você está de joelhos dobrados, coração contrito diante de Deus, intercedendo, gemendo e chorando, diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não tenho nem palavras mais, porque a crise já tomou conta da minha vida. Eu não tenho nem força de orar, mas se você dobrar o seu joelho, Ele vai interceder por você a Deus. Deus te deu a oportunidade de, nessa pandemia, se relacionar com Ele. Ler a sua palavra. Orar mais, interceder mais, exercitar a sua fé. Eu não estou falando de vir simplesmente à igreja, porque aqui é muito importante você vir. É o momento que a gente tem o vínculo de comunhão, é onde a gente se une, é onde a gente mata a saudade, é onde a gente se vê, é onde a gente está aqui todo domingo para dizer o quanto Deus é bom. Mas a sua trajetória cristã não depende dos cultos de domingo. A sua trajetória cristã começa e termina quando você sai daqui. Eu quero dizer uma coisa: no Antigo Testamento só existia uma maneira do ser humano falar com Deus. Era quando o profeta
falava a Deus pelo povo. Moisés subiu o monte, falava com Deus, e Deus dava a resposta a Moisés. Moisés voltava e dizia: olha, Deus disse assim, assim e assim. Aí o povo tinha uma queixa, aí Moisés subiu o monte, falava de novo, Deus dava o recado e Moisés voltava. Ele mandou dizer assim, assim e assim. Você não precisa de profeta. Você não precisa de revelação. Você não precisa de ter infinitos dons espirituais. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E agora não houve mais separação. Não há sacerdote, não há profeta, não há ninguém. Ele consumou o ato na cruz do Calvário. E diz a palavra do Senhor que a única coisa que precisa é você ter a coragem de se arrepender de todo o seu pecado, dobrar o seu joelho, reconhecer que você é um pecador e começar a clamar pelo seu sangue, porque você não precisa de intermediador, você precisa tão somente da presença constante do Espírito Santo de Deus e nada mais. De nada mais. Deus te deu todas as ferramentas que você precisava de falar com Ele, mas o ser humano fica dando desculpas, desculpas e desculpas. Sabe por quê, meu irmão? Porque está dormindo, adormeceu, perdeu a vontade, perdeu o desejo de se relacionar, perdeu o anseio de falar com Deus, não sente mais desejo de trabalhar na obra, não tem mais o desejo de se enfincar na raiz que é o Senhor Jesus Cristo. Vem para a igreja quando quer. E eu não falo nesse processo pandêmico, não. Estou falando de toda a trajetória cristã. Porque sabemos que agora é uma exceção de não vir à igreja. Sabemos que agora a lei que nos impede de colocar mais gente no templo. Isso é um fato. Isso é inegável. Sabemos que nem todo mundo pode estar. Mas não há desculpa para você não se relacionar com Deus. Um dia, Jesus também dormiu. Ele estava muito cansado. Tinha acabado de passar o dia falando e ensinando. E você sabe que quem é professor e passa o dia dando aula, você chega em casa exausto, fisicamente e mentalmente. É um desgaste físico e mental. E Jesus havia acabado de passar o dia inteiro ensinando as multidões. Ele se despede da multidão, entra no barco, pega o travesseiro e vai tirar um cochilo. Estava cansado. Estava dormindo. As ondas vieram, açoitaram o barco de um lado para o outro. Os discípulos ficaram preocupados. E agora tentando, sei lá, pegaram talvez baldes ou alguma coisa e tentaram tirar a água. Mas quanto mais ele tentava tirar, mais água entrava. Tentaram com todas as suas forças e experiência que tinha. Mas não deu jeito. E a única coisa que tinha para eles fazer era olhar para o Senhor Jesus e fazer o que muitas pessoas fazem. Eles olharam para Jesus e disseram exatamente assim: mestre, mestre, não importa que pereçamos, o Senhor não importa que a gente morra. É como se eles olhassem para Jesus e dissessem: o Senhor está vendo que isso tudo está acontecendo e não vai fazer nada, vai ficar aí dormindo. Eu quero colocar um ponto para a gente finalizar aqui e dizer uma coisa. Quantas vezes você não dobrou o seu joelho e não disse isso a Deus? Deus, parece que o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa.
o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família. Deus, o Senhor não está vendo que meu relacionamento está indo de água abaixo. Deus, o Senhor não está vendo, olha a vida dos meus filhos, olha como está a situação. Ou talvez outros olhem e digam, Deus, olha o processo que a gente está vivendo, eu não tenho nem sequer a fuba para molhar hoje e comer. Ou outros olhem e digam, Deus, nem a água para se beber hoje eu tenho. O Senhor não vai fazer nada. Quantas pessoas não já orou em circunstância da sua vida e disse a Deus, Deus, parece que o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor não vai fazer nada. Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu faço isso, eu dizimo, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, mas parece que o Senhor não me ouve, não responde. Parece que o Senhor está intrigado de mim, Deus. Mas sabe o que foi que Jesus falou? Jesus se levanta calmamente, acalma o mar, olha para os discípulos e faz uma pergunta a eles: vocês não têm fé? Aonde está a fé de vocês? Jesus estava sabendo o que estava acontecendo no barco. Mas a única coisa que ele queria era tão somente provar a fé daqueles discípulos. Na hora do desespero, Deus ficou lá dormindo, tranquilo. Eu não vou fazer nada. Eu quero ver até onde eles vão. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei o que você anda passando. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sou Deus. Mas talvez Deus esteja provando a sua fé. Talvez Deus esteja em silêncio, de forma proposital, para ver até onde você vai. Talvez Deus esteja simplesmente tentando ver até onde você suporta isso. E você achando que Deus está indiferente com você. Achando que Deus não está lhe ouvindo. Achando que Deus não está lhe escutando. Bobinho. Salmo 139. Antes mesmo que eu pronuncie uma palavra, antes mesmo que ela saia da minha boca, diz o salmista, o Senhor de longe conhece os meus pensamentos. Não pense que Deus não ouviu sua oração. Não pense que Deus está indiferente com você. Não pense que Deus esqueceu de você. Há momentos na vida que Ele nos prova. Porque a palavra diz, Deus só prova aquele que Ele ama. Ele amava os seus discípulos. E Ele coloca em prova em um momento de desespero, angústia e morte. Os discípulos estavam prestes a ver o barco afundar. Mas no momento certo, Deus acalmou a tempestade. Talvez você ache que o seu barco esteja afundando. As suas finanças estejam indo embora. E talvez você olhe e diga, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Nem eu sei. Mas eu tenho um Deus que já escreveu a tua história antes mesmo que você nascesse. E se você acha que Ele não lhe conhece, você está enganado. Porque mesmo antes de você nascer, Ele já tinha a tua história na palma da mão. Ele já te conhecia por dentro e por fora. E além do mais, meus irmãos, Ele já designou os seus projetos e planos para a sua vida. É só uma questão de tempo. Mas você precisa se acordar. É preciso
Você dá vazão para que o Espírito Santo lhe dê um chacoalho. E você se acorde espiritualmente. Porque há muitos crentes que estão presentes na igreja. Presente fisicamente. Mas o seu coração está muito distante de Deus. É aquilo que Jesus falou: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar, queridos. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de você se preparar. Porque o noivo está voltando. E naquele grande dia, vai haver a separação do joio e do trigo. E esse mesmo Jesus que hoje advoga por você, esse mesmo Jesus que está advogando a sua causa diante de Deus, é esse mesmo Jesus que vai voltar. É hora de você colocar combustível, se encher do Espírito Santo de Deus. É hora de você não deixar a sua lâmpada apagar. É hora de você tomar cuidado, vigiar e orar. Porque ninguém aqui sabe o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Desperta, tu que dormes. Que Deus nos abençoe.